Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa de hoje vamos iniciar uma série apresentando algumas correntes religiosas não cristãs e aprender um pouco sobre quais são as suas crenças, seu estilo de vida, suas semelhanças e diferenças com a religião cristã. Para começar, seria interessante responder a uma pergunta básica: o que é religião? É claro que há várias definições e é difícil estabelecer uma que seja uniformemente aceita por todos. Aliás, a palavra religião é de origem latina e, como tal, não existe na Bíblia. O que há são algumas palavras gregas como eusebeia, que quer dizer piedade, e treskeia, que quer dizer adoração. Mas alguns editores resolveram traduzir por religião estas palavras que aparecem em passagens como em Atos 26, verso 5 e Tiago 1, 26 e 27. Essas passagens você poderá ler depois em sua Bíblia. Mas, embora a palavra religião não esteja originalmente na palavra de Deus, isto é, nas línguas originais em que a Bíblia foi escrita, as características do sentimento religioso estão claramente apresentadas ali. Sendo assim, podemos dizer que a religião é, de acordo com as Escrituras, uma relação de adoração e serviço a Deus e ao semelhante. E isto pode ser visto em passagens como 1 Timóteo 2, verso 10, 3,16, 2 Timóteo 3,5 e Colossenses 2,18. Agora, há três elementos importantes que você não pode esquecer. Primeiro, de acordo com David Barrett, autor do best-seller sobre as tendências do cristianismo mundial, em 1900 havia no mundo 1.000 religiões diferentes. Hoje existem mais de 10.000 e em menos de 20 anos, segundo sua pesquisa, estaremos caminhando para a casa das 15.000 diferentes religiões ao redor do mundo. Agora veja, se, por um lado, esse extravagante número refuta aquela noção de que o mundo moderno se tornaria inevitavelmente secular, por outro lado, o número tão grande de novos segmentos religiosos, tanto cristãos como não cristãos, nos conduz a sérios desafios, talvez não de ecumenismo, mas de testemunho e diálogo interreligioso. Afinal, não podemos, em função do populismo e do medo da rejeição, negligenciar as verdades de fé que Cristo nos confiou para pregar ao mundo. E ele disse coisas que certamente trariam oposição e muita oposição. Eis que vos envio como ovelhas entre os lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. E acautelai-vos dos homens, pois vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Sereis levados à presença de governadores e reis por minha causa, para testemunhardes a eles e aos gentios. Mateus 10, 16 a 18. Essa passagem bíblica deixa bem claro que, embora seja uma mensagem maravilhosa, eu digo as boas novas sobre Cristo, ela está longe de ser uma mensagem popular. Pelo contrário, ela é um divisor d'água na vida de muitos indivíduos e nem todos querem passar por essa transformação que o Evangelho demanda. E não podemos esquecer também das três últimas mensagens de advertência ao mundo que estão expressas em Apocalipse 14, na forma de três anjos que voam pelo meio do céu. Leia com calma esse texto e você verá que Deus ama a todos, mas isso não significa que Ele rebaixará as suas normas apenas para ter o céu um pouco mais cheio. Em segundo lugar, devemos entender o seguinte: se há mesmo um Deus verdadeiro e falsos deuses, é de se esperar que exista uma religião verdadeira e falsas religiões. O Apocalipse chama de Babilônia essa confusão religiosa que ensina no mundo. Você pode ler isso em Apocalipse capítulo 14, verso 8, e também no capítulo 18, versos 1 a 8. Assim, o papel da igreja remanescente nesse cenário é um assunto de extrema importância para o cristão. Terceiro elemento. Lembrando que, de acordo com João, capítulo 10, verso 16, e também Apocalipse, capítulo 18, verso 4, que acabei de mencionar, Deus tem filhos sinceros nessa Babilônia de religião. Sendo assim, devemos ir até elas com humildade e muita demonstração de amor, não com ares de triunfalismo, de donos da verdade, de superioridade, muito menos de exclusivismo religioso, isto é, que a pessoa só será salva se vier para o meu time. Não é isso que a Bíblia nos diz.
Apesar das trevas espirituais e do afastamento de Deus prevalecentes em muitas religiões que constituem Babilônia, a grande massa dos verdadeiros seguidores de Cristo encontra-se ainda vivendo nesta confusão religiosa. Muitos deles até nunca souberam das verdades especiais para esse tempo. Não poucos se acham até mesmo descontentes com a sua atual condição e anelam por mais uma clara luz vinda de Deus. Daí a nossa responsabilidade e necessidade de pregar o evangelho puro. Deixar essas pessoas à mercê do erro é um crime que não podemos cometer. E tem mais. Ao entrar em contato com uma cultura diferente da nossa, devemos conhecer muito bem os seus costumes, valores e suas compreensões do mundo, pois fazendo assim, não apenas podemos encontrar bons paralelos com a mensagem cristã, como também evitar aquilo que ofende e corrigi-los amavelmente naquilo que não está correto. O problema é que muitos missionários ignoram por completo essa parte da preparação do evangelho antes de iniciarem o evangelismo e acabam incorrendo em sérios erros de abordagem. Veja alguns casos mencionados por missiólogos famosos como Don Richardson e Eugene Nida. Essas fotos foram tiradas de tribos caçadoras de cabeças da Nova Guiné e também da Indonésia. Eles receberam intensas visitas de missionários europeus e americanos e muitos se converteram. Até por volta de 1950, muitas dessas tribos mantinham suas tradições canibalistas, que eram um ponto forte de sua cultura. Agora, veja a dificuldade de aproximação. Embora hoje eles não comam mais carne humana, muitos deles, como os Savis, têm dificuldade de entender a história de Cristo por um motivo muito singelo. É que na cultura deles, o traidor é sempre o mais esperto, pois lembra a figura do caçador sagrado que engana a caça. O traidor, portanto, é um herói em qualquer situação. Agora imagine alguns missionários que, ignorando esse aspecto cultural, contavam para o povo a história da traição de Jesus. Muitos adultos e crianças vibravam com o enredo, mas apaixonavam-se por Judas e não por Jesus Cristo. Eles não queriam ser batizados em nome de um personagem menos esperto, e isto acabou sendo um problema, porque esse personagem, que é Jesus, foi traído e eles então queriam seguir a Judas. Em certa parte da África e também na Micronésia, chega a ser um ato de obscenidade apontar coisas com o dedo. Eles, quando querem saber o nome de um objeto, por exemplo, dependendo do lugar, usam o lábio inferior ou fecham o olho esquerdo na direção do objeto. Bem diferente da nossa cultura ocidental, não é mesmo? A simples frase, deixe Jesus entrar em seu coração ou entregue o coração para Jesus, pode causar estranheza para certas culturas que não entendem o coração como aquele símbolo da vida ou do centro das emoções. Nas Ilhas Marshall, por exemplo, o correto, nesse caso, seria dizer abra sua garganta para Jesus. E para os conobos da Guatemala, abra o seu abdômen, abra o seu fígado e deixe Jesus entrar. Interessante, não é mesmo? Houve até uma missionária que trabalhava na Indonésia e que se decepcionou ao fazer um apelo para que as pessoas aceitassem a Cristo. Ela estava tentando falar no dialeto local. Todos riram dela. Sabe por quê? Ela descobriu depois que o modo como estava pronunciando foneticamente o nome Cristo era errado. Ela, ao dizer venham a Cristo, estava dizendo venham ao porco. Foi também muito difícil para essa tribo, os Nigbacas do Zaire, aceitar certos princípios da modéstia cristã trazidos pelos missionários. É que os homens da aldeia, mesmo depois de convertidos, recusavam permitir que as suas esposas usassem blusas ou camisetas. Elas deveriam deixar os seios à amostra. É que na cultura deles, somente as mulheres desqualificadas ou prostitutas usavam blusas, pois tinham dinheiro para comprar roupas. Já pensou que estranho uma igreja onde todas as mulheres de bem estariam com os seios à amostra? É claro que a globalização tem diminuído bastante alguns desses costumes e desses choques culturais, mas eles ainda são uma realidade em muitas partes do mundo e devemos evitar o escândalo. Aliás,
é um princípio bíblico ensinado pelo próprio apóstolo Paulo, de acordo com o que lemos em 1 Coríntios capítulo 10, versos 31 a 33, que diz: Assim, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as maneiras possíveis, porquanto não estou em busca do meu próprio bem, mas procuro o bem de muitos, para que sejam salvos. É claro que não podemos deixar que a mensagem cristã se torne contaminada por costumes pecaminosos de determinada cultura, mas devemos ser sensíveis quanto ao tempo e ao modo de dizermos que certas coisas não estão bem para aquele povo. Ou seja, isto é um processo lento de aprendizado da palavra de Deus. Lembrando também, e isto é muito importante de ser dito, que a minha vida será a primeira e talvez a única Bíblia que muitas pessoas dessas culturas conhecerão. Portanto, o meu exemplo falará mais alto que as minhas palavras. Eu digo isto porque distorções missiológicas têm criado igrejas, liturgias, que parecem, contudo, menos como a igreja cristã. Devemos ter cuidado redobrado com a nossa identidade bíblica e, por outro lado, não podemos perder de vista essa importância. Devemos ter paciência com aqueles que ainda pensam diferente de nós e não impor neles nada além do que exige o Evangelho de Jesus. Eles não precisam necessariamente usar terno e gravata ou roupas ocidentais para irem à igreja, se a sua cultura assim não contempla. Mas também não precisam continuar bígamos ou comendo carne humana. Isto foi apenas uma introdução ao problema do contato cultural na missão. E nós temos que aprender isto, mesmo dentro de grandes centros do nosso país, isto mesmo, nas grandes cidades brasileiras, temos que saber que existem diferenças culturais e precisamos aprender a comunicar a mensagem de Cristo em diferentes culturas, contextualizando-a, mas, é claro, sem perder a essência da nossa identidade. Agora, você deve estar curioso para conhecer algumas dessas religiões diferentes que existem ao redor do mundo, não é mesmo? Mas espere só um pouquinho. É que antes de entrarmos nas características de algumas dessas religiões não cristãs, seria interessante você conhecer as principais formas de crença em Deus que existem no mundo. Mas isso nós faremos depois do intervalo. Não saia daí porque o Evidências volta já já. Estamos de volta com o programa Evidências e agora vamos conhecer um pouco das diferentes formas de crença em Deus que existem no mundo hoje. Elas podem ser agrupadas em 5 tipos que são: primeiro, teísmo. Esse tipo ensina que Deus é o criador de tudo que existe e a razão da nossa existência, mas ele é distinto dos seres que criou e pertence a uma ordem superior, única, sem paralelo. Ninguém pode ser essencialmente como Deus, ele é único. Esse é o ensino básico do cristianismo histórico e o ateísmo é a oposição mais comum ao teísmo, pois ele nega a existência de Deus. Em segundo lugar, temos o politeísmo, ou a crença em vários deuses. Os politeístas não concebem a ideia de um Deus todo-poderoso que ainda seja onipresente e onisciente. Em sua concepção, existem no universo vários deuses dotados de limitações e responsáveis por determinados departamentos do cosmos. Um teria criado a humanidade, outro o paraíso, um controla a água, o outro o fogo, e assim por diante. E o curioso é que, para os politeístas, os deuses não são necessariamente os criadores de tudo o que existe. Em sua concepção, o universo ou as forças siderais já existiam antes do nascimento dos deuses, e foram estas mesmas forças cósmicas que geraram as divindades. Os seres divinos, portanto, são descendentes do universo no politeísmo e não os causadores da sua existência, bem diferente da crença bíblica que afirma que Deus, o Deus Todo-Poderoso, criou o céu e a terra, isto é, o universo e tudo o que neles há. Em terceiro lugar, temos o monoteísmo. É a crença comum de que existe apenas um único Deus. Hoje, apenas 3 religiões mundiais se declaram monoteístas, a saber, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Mas, atenção,
Do monoteísmo derivam-se ainda alguns discursos que até aparentam ser corretos, mas na verdade são um desvio da crença no único Deus. Seriam eles: o panteísmo ou monismo, a crença de que tudo é Deus. Para esse segmento, tudo o que existe no universo é feito de uma única substância, e assim já não há diferenças essenciais entre Deus e a criação, pois tudo é uma coisa só. E Deus talvez nem seja um ser pessoal, mas sim o universo. E todos nós, seres vivos, fazemos parte de Deus. Depois temos o enoteísmo, também chamado de monolatria. Propõe a adoração de um único Deus particular, mas admite a existência real de outros deuses estrangeiros. Só para você ter uma noção, o povo de Israel, algumas vezes, incorreu no erro da monolatria ou do monoteísmo, já que eles adoravam a Javé, porém admitiam a existência de Baal e de outros deuses. Os profetas viviam constantemente corrigindo o povo desse erro. Aliás, foi por isso que Isaías foi obrigado certa vez a escrever as seguintes palavras a respeito do Altíssimo: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Isaías 43, verso 10. Finalmente temos o deísmo. O criador do mundo, segundo o deísmo, seria um ser sem atributos morais ou intelectuais. Ou seja, para os deístas, existe de fato um Deus que criou o universo, mas o abandonou. A sua criação não está mais à sua mercê. Ele não intervém nos negócios da humanidade. Para o deísta, não existe revelação sobrenatural. Estamos à mercê de nossa própria sorte. Bem, voltando agora à lista principal, quanto aos tipos de crença em Deus, em quarto lugar nós teríamos o manismo, ou culto à alma dos mortos. Esse nome se deve a Manes, que é o deus romano dos mortos. Aliás, essa crença já vem desde a mitologia etrusca e depois romana. Ela falava de uma deusa chamada Mania, mas não confunda com outra deusa grega da loucura que também tem o mesmo nome. Pois bem, esta Mania dos romanos e dos etruscos tinha um marido chamado Mantus, e ambos tiveram 2 filhos, Lares e Manes, que seriam fantasmas da noite e divindades protetoras, tanto dos que morreram quanto dos seus parentes que ainda ficaram vivos. Com o passar dos tempos, Lares, o deus Lares, se tornou o espírito dos mortos que cuidava das casas, do lar, e ele morava num altar que se chamava lareira. Já Manes era o espírito que cuidava da sepultura dos mortos, daí o nome manismo, que cultua os mortos com oferendas. Para alguns seguidores dessa crença, do manismo, os deuses nada mais são do que espíritos de homens e mulheres que desencarnaram, mas foram divinizados após a sua morte. O famoso culto aos ancestrais praticado no Japão e na China, por exemplo, é uma ramificação do manismo. Em quinto lugar da nossa lista, temos o que seria uma mistura de politeísmo primitivo com manismo. Estamos falando do animismo. Animismo é a crença de que o mundo é controlado por espíritos especializados em diferentes setores ou departamentos da natureza. Os animistas enxergam por detrás de até mesmo objetos inanimados uma espécie de espírito ou alma que controla aquele artefato. Pode ser uma pedra, uma árvore, um machado, uma casa mal-assombrada, qualquer coisa. Alguns dizem que o animismo não seria necessariamente uma religião, mas uma tentativa primitiva de explicação dos fenômenos da natureza. Ela se torna religião apenas quando leva o ser humano a um ritual de adoração envolvendo um objeto ou um amuleto. Uma variação do animismo seria o totemismo. Veja essa foto e você entenderá do que se trata. Estes são totens feitos por índios canadenses. Vejam que são grandes mastros ou postes de madeira mostrando figuras humanas e figuras de animais. A palavra totem, etimologicamente, quer dizer tribo ou clã. Eles creem que existe um parentesco entre aquela tribo e uma espécie de animal sagrado ou de algum vegetal. Julgam, por exemplo, que são descendentes da união entre uma mulher e o urso da floresta.
Então o nome do seu tótem ou do seu clã será urso, e o urso, por sua vez, se tornará um animal sagrado para aquela tribo que não pode ser morto, a não ser em situações muitíssimo especiais em que os tribais comem a sua carne e bebem o seu sangue para assumir a sua força e a sua inteligência. Bem, agora que você conhece os diferentes tipos de crenças em Deus, poderá acompanhar conosco no próximo programa Evidências a apresentação de algumas religiões que existem no mundo e que abraçam, de uma maneira ou de outra, as crenças que acabamos de apresentar. Mas não podemos encerrar o assunto de hoje sem tocar numa questão delicada à qual voltaremos em todos os programas dessa série sobre religiões não cristãs. A questão é essa: onde fica a singularidade de Jesus Cristo nesse processo? Deixe-me contar uma história para você. Essa foto histórica mostra o primeiro Congresso Mundial de Diálogo Interreligioso e Ecumênico realizado em Chicago, nos Estados Unidos, no ano de 1893. O objetivo do encontro era criar um foro de diálogo em que todas as religiões mundiais pudessem participar. Dentre os presentes, destacaram-se o budista Theravada e o guru Swami Vivekananda, figuras importantes das religiões orientais. A princípio, o encontro não teve o impacto que se esperava. Foi somente em 1988 que o Conselho do Parlamento Mundial de Religiões foi formado e o segundo encontro só ocorreu em 1993, também em Chicago, para marcar o centenário de sua primeira edição. O segundo encontro foi bem mais determinante e contou com 8.000 congressistas de todo o mundo, pregando ideias de tolerância, paz e convivência respeitosa. A seguir, vieram outros encontros em Barcelona, Monte Rei, Cidade do Cabo, etc. Todos eles periodicamente se reúnem. É claro que a promoção da paz e da boa convivência é mais do que bem-vinda e apenas alguém destituído de verdadeira essência humana se oporia a ela. Porém, existe uma nota nesses encontros que não combina com a mensagem de Jesus Cristo. É que, considerando que a maioria absoluta desses congressistas não era cristã e sim politeísta, eu não pude deixar de perceber nos anais desses encontros uma quase ameaça àqueles que pregam o evangelho tradicional ensinado por Cristo e pelos apóstolos. Falando de um mundo aparentemente religioso, eles dizem assim: unam ou pereçam, pois os deuses estão avançando, e ai daquele que ficar no caminho da sua agenda de trabalho. E não pense que isso foi dito apenas por hindus, animistas ou shintoístas, não. Muitos teólogos cristãos que estavam presentes também participaram dessa agenda. Com ideais elevados e planos de unificar as religiões para o bem comum da população, eles querem tirar do púlpito ideias hoje consideradas retrógradas, como aquela que diz que Jesus é o único salvador da humanidade, o único mediador entre Deus e os homens. Eles falam até em promover uma ética global a fim de aliviar o sofrimento humano e acabar com as guerras que existem no planeta. Mas, para isto, os cristãos deveriam abrir mão de sua mensagem, dando uma ideia de que a salvação não foi apenas trazida por Cristo. Se você vir alguns destes discursos disponíveis na internet ou ler os anais das preleções desses encontros, verá que Jesus é até elogiado por eles, aclamado como alguém que trouxe uma revelação importante, porém jamais como alguém que deveria ser adorado como o único salvador da humanidade. Jesus seria apenas um grande mestre, mas nada diferente de Gandhi, Buda, Krishna, Ananda Maimar ou outros. Mas não é isto que Jesus disse de si mesmo. Ele não afirmou: eu sou um dentre muitos caminhos, um dentre muitas verdades, uma dentre muitas vidas. Não, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que devemos entender então é que o budismo pode até sobreviver sem Buda. O zoroastrismo pode viver sem Zoroastro, mas o cristianismo não faz sentido sem Cristo. Sem Jesus e sem o que ele disse de si mesmo, não há como ser cristão. Não há como ter cristianismo negando que Jesus era Deus e que demonstrou isto ressuscitando dentre os mortos. Pedro e Paulo foram bastante enfáticos em seu ensino e disseram algo que talvez valeria para muitos membros dessa convenção. Esse Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens
pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, 11 e 12. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas que há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos temos anunciado, seja anátema. Gálatas 1, 6 a 8. Mas se é assim, como pessoas que nunca conheceram a Cristo podem alcançar a salvação? Estariam elas perdidas? Por outro lado, podem ser salvas mesmo sem conhecer o evangelho? Então, onde ficaria a singularidade do cristianismo? Talvez você pertença a uma maioria que acredita que a exclusividade do cristianismo já está fora de moda e que devemos aceitar que todos os caminhos conduzem igualmente a Deus. Se você pensa assim, eu o convido a comparar Jesus com outras opções religiosas. Esse é um assunto muito delicado e no programa Evidências da próxima semana vamos dar continuidade a ele para descobrir qual a singularidade do cristianismo. Portanto, não perca o nosso encontro aqui semana que vem na TV Novo Tempo para mais um programa Evidências. Até lá!